Saudações, camaradas! Na aula de hoje, continuando o nosso curso de Economia Política das Contas Nacionais, falaremos sobre a estrutura do conceito de trabalho produtivo e improdutivo, abordando a análise de Marx e de alguns economistas marxistas acerca do processo de trabalho. A nossa referência principal é o livro Economia Política das Contas Nacionais, escrito por Álvaro Zerda e pelo Libara do Sarmiento. Essas e as demais referências utilizadas, assim como as citações e notas, como de costume, estão todas na descrição do nosso vídeo. Na aula de hoje, veremos o conceito de trabalho produtivo e improdutivo a partir do pensamento econômico de Marx e também dos desenvolvimentos e interpretações de economistas marxistas posteriores. Os positivistas lógicos ou neopositivistas argumentavam que, para que uma teoria seja considerada científica, ela deveria ser verificável. Aqui vamos sugerir o famoso texto do economista marxista Anwar Sheikh, chamada A Força Empírica da Teoria do Valor-Trabalho, fazendo aí uma tradução livre, em que o autor demonstra empiricamente a validade da teoria marxista do valor. Não é um texto tão fácil, é preciso ter certas noções de economia marxista e também de matemática para entender bem. Futuramente pretendemos trazer aí um curso aqui no nosso canal, onde vamos estudar esse texto e explicá-lo detalhadamente, mas por enquanto fica aí a sugestão. Outra importante recomendação é o texto sobre as taxas de lucro mundiais, de 1960 a 2019, e escrito aí pelo economista indiano Dipankar Basu e outros economistas, que mostra empiricamente a validade da lei da tendência da queda da taxa de lucro de Marx, formulada lá no livro 3 de O Capital. A base de dados utilizada pelos autores foi compilada, inclusive, por um economista brasileiro, o professor Dalmir Marchetti, e ela está disponível no banco de dados de Harvard. Vou deixar na descrição do vídeo o link para que possam ter acesso aos dados. Como falamos na aula passada, é fundamental compreender o que é trabalho produtivo e improdutivo para fazer a mensuração empírica das categorias marxistas a partir do sistema de contas nacionais. Bom, essa distinção é muito importante para entender a teoria marxista do valor. Além disso, é fundamental para entender as diversas fases em que percorre um capital social, ou seja, as formas funcionais correspondentes às diferentes frações do capital no processo produtivo global. Além disso, isso é muito importante para entender o papel desempenhado pelos agentes e as instituições dentro do capitalismo. Essa distinção entre trabalho produtivo e improdutivo também é importante na fundamentação da base teórica para a realização dos estudos das categorias e conceitos que fazem parte do sistema de contas nacionais tradicional, de modo a criar as bases para uma nova análise da realidade econômica, a partir das categorias centrais da economia marxista, como a forma monetária do capital variável e a mais-valia, por exemplo. A partir da obra do professor Anwar Sheikh e do Ahmed Tonak, a análise marxista ganhou novos contornos, principalmente na análise empírica que fizeram da economia norte-americana. Nesse módulo do nosso curso, vamos nos concentrar em dois aspectos. O primeiro é a análise do conceito de trabalho produtivo e improdutivo, que os autores fazem a partir da obra de Marx. O segundo será na análise dos autores das contribuições posteriores às de Marx, ou seja, dos desenvolvimentos e interpretações dos economistas marxistas acerca das categorias de trabalho produtivo e improdutivo. Dentre eles, o texto sobre o trabalho produtivo e improdutivo, que, segundo os autores, foi uma resposta a um debate sobre essa questão na Alemanha no início da década de 1970. Além dos textos Desenvolvimento de um tipo de trabalho improdutivo e queda tendencial da taxa de lucro, o texto A Teoria do Trabalho Produtivo e Improdutivo de Marx e o Para Reler o Capital, do Ben Fine e do Lawrence Harris. Sem falar nos trabalhos dos professores Anwar Sheikh e Ahmed Tonak, que citamos nas aulas passadas, e que são dois grandes nomes, as principais referências na mensuração empírica de categorias marxistas a partir aí das contas nacionais. Além disso, no decorrer do livro, os autores vão tratando de outros trabalhos empíricos e suas implicações. Em sua obra magna, O Capital, Marx começa estudando o processo de trabalho de forma mais geral, mais abstrato, para depois passar para as formas mais concretas, com seu método de aproximações sucessivas. No nível de análise mais abstrato, busca encontrar os determinantes das condições gerais em que se desenvolve o processo de trabalho.
Citando Lúcio Coletti, os homens vivem em sociedade e têm uma história, e é esse nível de sua existência que é essencial ao materialismo histórico. Como explica Marx, começamos estudando o processo de trabalho em abstrato, independentemente de suas formas históricas, como um processo entre o homem e a natureza. Perceba, portanto, que, em um primeiro momento, podemos entender o trabalho como um processo entre a natureza e o homem. E nesse processo, o homem realiza, regula e controla, através da sua ação, atuando sobre a natureza e modificando-a. Ou seja, o trabalhador usa o seu corpo e a sua mente para atuar sobre as matérias da natureza, de modo a criar uma forma útil para a sua vida. Marx também vai diferenciar o trabalho humano do trabalho dos animais. Segundo Marx, diferentemente dos animais, o ser humano, antes de começar o processo de trabalho, já cria o resultado desse processo em sua mente, enquanto os animais realizam o seu trabalho de forma instintiva, diferentemente do ser humano. Basicamente, os fatores simples envolvidos no processo de trabalho são, primeiro, atividade orientada a um determinado fim, ou seja, a efetivação daquilo que foi previsto na mente do trabalhador, o próprio trabalho, seu objeto e seus meios. Segundo Marx, o processo de trabalho é uma atividade racional que busca a produção de valores de uso, assimilando as matérias da natureza de modo a atender às necessidades humanas. Essa relação entre o homem e a natureza é uma condição natural e eterna da vida humana, e ela existe independentemente das formas com que a sociedade é organizada. Ou seja, trata-se de uma relação comum a todas as formas sociais, visto que em qualquer sociedade o ser humano precisará trabalhar e, portanto, atuar sobre a natureza para produzir os valores de usos necessários para a sua própria existência material. Como explicam os autores, se analisarmos todo esse processo do ponto de vista de seu resultado, do produto, conclui Marx, veremos que tanto os fatores, os meios de trabalho, quanto o objeto sobre o qual ele incide, são os meios de produção e o trabalho, um trabalho produtivo. A partir de um nível de abstração mais elevado, como faz Marx, o processo de trabalho não leva em conta, inicialmente, o trabalhador em sua relação social, pois, como já dito, Marx começa com um nível de abstração mais elevado e, posteriormente, vai passando para níveis mais concretos, e, portanto, vai incorporando novos elementos em suas análises, como a forma social, por exemplo. Bom, a analisar esse processo de trabalho em suas formas sociais mais concretas, é fundamental considerar a relação social. No decorrer do nosso curso, vamos discutir melhor o processo de trabalho numa forma social mais concreta, no modo de produção capitalista. Diferentemente do que pensam muitas pessoas, o capital não é simplesmente uma máquina ou um conjunto de máquinas. Na realidade, o capital, como mostra Marx, é uma relação social de produção que pode assumir diversas formas, como o capital dinheiro, o capital mercadoria, o capital portador de juros, etc. O capital representa um poder social independente, que permite uma parte da sociedade, os detentores dos meios de produção, os capitalistas, sobreviver e se desenvolver a partir da exploração da força de trabalho, da apropriação de mais valor. Como explicam os autores, o domínio do trabalho acumulado e já materializado sobre um trabalho imediato e atual transforma a acumulação de trabalho passado em capital. O capital, como relação de produção social historicamente determinada, não consiste no fato de que o trabalho acumulado utiliza o trabalho atual como meio de produção. Isso pode acontecer na prática em qualquer modo de produção. Consiste no fato historicamente delimitado de que o trabalho atual é colocado à disposição do trabalho acumulado para preservar e aumentar o valor de troca. E camaradas, com isso encerramos por aqui a nossa aula. Qualquer dúvida fique à vontade para perguntar e até a próxima.